do estudo sobre os números racionais, na aula de hoje veremos sobre o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum, chamado de MMC, é o menor múltiplo comum de dois ou mais números, diferente de zero. É chamado de mínimo múltiplo comum desses números. Usamos a abreviação MMC. Exemplo: dois ou mais números sempre têm múltiplos comuns a eles. Vamos achar os múltiplos comuns de 4 e de 6. Os múltiplos de 4. 0 é o primeiro múltiplo, é como se eu multiplicasse 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. E assim sucessivamente. É como se eu observasse a tabuada do número 4. Agora os múltiplos de 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. E assim por diante. Também como se eu observasse a tabuada lá do número 6. Então agora eu vou observar quais são os múltiplos que tem em comum entre o 4 e entre o 6. O 0 é um múltiplo comum, então eu vou colocar aqui, tem tanto no 4 quanto no 6. Depois o 12 também, e o 24, né? E assim por diante. Então, os três primeiros múltiplos comuns entre o 4 e o 6, 0, 12 e 24. Agora, encontrando o MMC pela decomposição em fatores primos. Neste processo, decompomos todos os números. O produto dos fatores primos que obtemos nessa decomposição é o MMC desses números. Assim como vimos também lá no MDC, que era o máximo divisor comum, né, usado a decomposição, aqui também veremos para o mínimo múltiplo comum dos números. Exemplo: calcule o MMC de 15, 24 e 60. Aqui está organizado os três números juntos na mesma fatoração, mas eu posso fatorar um por um, separados, tá? Cada um vai decidir como achar melhor para resolver. 15, 24 e 60. Sempre iniciamos a divisão pelo número 2. Então, o 15 ele não é divisível por 2, então eu continuo copiando ele. 24 dividido para 2, 12. 60 dividido para 2, 30. O 15 ainda não é divisível por 2, então eu continuo copiando. O 12 é divisível, 12 dividido para 2, 6. 30 dividido para 2, 15. Continuo copiando o 15. 6 dividido para 2, 3. Aqui eu copio o 15 também. Agora eu não consigo mais dividir esses números aqui por 2, então eu tenho que dividir por 3. 15 dividido para 3, 5. 3 dividido para 3, 1. 15 dividido para 3, 5. Agora, não consigo mais dividir por 3. Vou dividir por 5. 5 dividido para 5, 1. 1 aqui já eu só copio. 5 dividido para 5, vou colocar na multiplicação aqui. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Né? Foram todos os números aos quais eu fiz a divisão aqui. E vou fazer a multiplicação para encontrar o MMC, né? Que é o mínimo múltiplo comum entre o 15, 24 e 60. Então, o valor que deu 120 é o mínimo múltiplo comum desses números.